Boa noite, meus irmãos. Tem certas canções que falam mais profundamente aos corações da gente, né? Falam de forma que devemos mesmo nos derramar diante da presença do Senhor. Quero compartilhar com vocês hoje o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 27. Você que está em casa, também na mesma postura, na mesma reverência diante da palavra do Senhor, possa também se debruçar diante dessas palavras inspiradas por Deus e que você também, como todos nós aqui, desejo que possamos ser alimentados por esse texto, por essa palavra que é para nós a palavra do Senhor. Marcos capítulo 1, então, versículo 21 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tendo autoridade e não como os mestres da lei. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual exclamou: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo sacudiu violentamente e, clamando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntaram entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem até aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela leitura da Tua palavra. Agora nos instrui, Senhor. Possamos perceber o quanto Tua palavra é rica para nós, quanto nós temos a aprender, quanto Tua palavra pode falar àqueles que estão de ouvidos atentos, com o coração abertos para ouvir a Tua palavra. Te pedimos que Teu Santo Espírito nos ajude nesse momento em que estamos diante desse texto e que possamos buscar aquilo que o Senhor tem reservado para nós, que o Senhor preparou para nós. É no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Eu desejo que você possa se maravilhar diante do Evangelho do Senhor. Que possamos ver nesse texto a maravilha que é o Evangelho de Deus para as nossas vidas. Hoje de manhã, o pastor Madison, de maneira maravilhosa, nos instruiu acerca do início do capítulo 2 de Apocalipse. E para aqueles que não puderam vir, mas espero que Deus dê oportunidade para que, através do que já foi gravado, possam estudar esse texto. E como essa palavra pela manhã falou aos nossos corações. Uma palavra que o pastor Madison falou é que diante da palavra, nós devemos nos apaixonar pela essa palavra. Mais ou menos esse sentimento que ele disse sobre vermos a palavra de Deus e termos essa vontade diante de nós, está diante de nós o que Deus preparou para nós, o que Deus reservou para nós. E eu já tinha pensado sobre esse texto durante a semana e eu pensei, é esse sentido também que eu queria que nós pudéssemos pensar, nos maravilhar diante da palavra do Senhor. E hoje, então, para nós pensarmos sobre o Evangelho, essa maravilha que é o Evangelho, serve de pano de fundo esse momento, essa cena de Jesus entrando em Cafarnaum e logo no sábado ele se dirige a esse lugar, que era um lugar onde se discutia acerca da religião, um lugar onde se aprendia acerca da religião, onde os mestres estavam a ensinar a respeito da Escritura. E aquele dia, meus irmãos, para aqueles que foram na sinagoga, foi um dia especial. Eugene Peterson traduz esse versículo 21, dizendo que Jesus Cristo vai à sinagoga,
desde manhã e passa o dia inteiro ensinando as Escrituras. Aqui, eles entram em Cafarnaum, Jesus e os discípulos, e quando chega o sábado, então eles começam... Ele vai até este lugar, porque era o lugar onde as pessoas estavam sedentas em ouvir a palavra do Senhor. Vimos hoje pela manhã que quantas pessoas estão aí arrogando de certos títulos, ensinando certas doutrinas, certos ensinos que desviam a verdade para um propósito que é mais humano do que divino. Sabe, aquele dia não seria o mesmo na vida daqueles que se encontravam na sinagoga, aqueles ouvintes daquele dia que Jesus Cristo entrou naquele lugar e começou a ensinar. Eles perceberiam que aquele que ensinava as Escrituras não era um mestre qualquer, não mais um dos quais eles já conheciam de todos os sábados, estavam lá ouvindo sobre a Escritura. Havia um poder inegável em suas palavras. Seu ensino era diferente, o que não acontecia com os escribas, e que ao ensinar não transmitia vida e as palavras não faziam sentido algum para a vida daqueles que estavam ali a ouvir. Apesar de que estavam todos sedentos pela palavra que desse vida, que desse sentido, que mudasse a realidade daqueles que se encontravam ali. Aquelas palavras que Jesus proferiu naquela manhã ou naquele dia eram como flechas disparadas aos corações daqueles ouvintes vindos do Todo-Poderoso. Afinal de contas, o Altíssimo, o Filho do Altíssimo, estava diante deles. As lições eram maravilhosas. E por isso que o texto diz, maravilhavam-se na sua doutrina. Porque os seus ensinos eram com quem tinha autoridade para ensinar. As lições eram cativantes. Essas lições que Jesus ensinava naquela manhã ou naquele dia era convincente e ao mesmo tempo convidativa a uma mudança de vida e ao mesmo tempo um desafio a receber estas palavras como escritura sagrada. E não só receber aquelas palavras por fé, mas receber aquele que estava diante deles, era o Messias, o profeta enviado por Deus, que ensinava completamente diferente dos escribas. Diferentemente daqueles mestres que estavam ali a ensinar por tantos sábados ali, os escribas, por exemplo, que agiam como mascates de uma religião. Não, Jesus estava naquela manhã para ensinar a palavra tal qual o Senhor Deus havia enviado para eles. O ensino de Jesus não era um ensino distorcido, cheio de manobras para enganar aqueles que estavam ali sedentos pela palavra e eram cada vez mais escravizados pelos mestres, porque a vontade daqueles mestres é tornar aqueles escravos deles. Interessante quantos chegaram escravos naquele lugar do pecado, mas além de ser escravos do pecado, tornavam-se escravos daqueles mestres, porque chegavam sedentos por uma palavra que desse sentido, por uma palavra que tornasse a existência daquelas pessoas, e eles recebiam cada vez mais um fardo pesado sobre eles, de rituais sem sentido, de rituais que não conduziriam a eles à salvação, e muito menos conhecer a graça salvadora de Jesus Cristo. Eis porque Jesus Cristo, ao ver aquelas multidões, ele diz, teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. Eis porque Jesus diz, eis vocês que estão aí cansados e sobrecarregados, eu estou aqui para vos aliviar desse peso. Era o ensino de Jesus, meus irmãos, naquele dia. E era por isso que as pessoas se maravilhavam ao ouvir o Mestre Divino ensinando acerca da palavra de Deus para a vida daqueles. E eu penso que nós também, aí eu quero me colocar o primeiro dessa fila, deveríamos nos maravilhar, porque nós temos diante de nós a palavra completa, inteira.
aquela palavra que Deus reservou para que nós tivéssemos, para que nós pudéssemos entender o propósito dele para as nossas vidas, para que nós fôssemos libertos do império do pecado, não sermos mais escravos do pecado. Hoje pela manhã nós ouvimos isso, e alguém já disse, eu não lembro onde eu anotei isso, mas alguém disse que ninguém tem essa liberdade plena. Ou você é escravo de uma coisa ou de alguém. Meus irmãos, desejo que nessa noite todos aqui sejam escravos de Cristo. Como o apóstolo Paulo escreve aos seus leitores, aos seus ouvintes, eu, Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. De fato, não há meio termo. Ou somos escravos de Cristo ou escravos do diabo. Muitas vezes nós ficamos com dedos para falar a respeito disso. Mas a verdade é essa, que essa palavra é para nos libertar do império, desse reino tenebroso, mas nos dá vida para que nós possamos ir para o império da luz. Como a palavra nos diz que o Senhor nos trouxe do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é isso que Jesus Cristo está nesse dia a ensinar a estes pobres como nós, carentes, dependentes da graça de Deus, a respeito da Escritura. E é por isso que eles se maravilhavam. Porque o ensino de Jesus era diferente. O ensino de Jesus levava a eles se maravilharem diante da verdade do Evangelho. Nos versículos 21 e 22, nos faz entender isso. Quando Jesus começa a ensinar, eles têm a plena certeza de que aquele que estava ensinando era o Messias prometido de Deus. Que a palavra que fora naquele dia ensinado era a verdade, era a palavra encarnada. Cristo estava diante deles. Meus queridos, é maravilhoso e nós temos que nos maravilhar com este ensino da palavra de Deus, que nós temos acesso todos os dias na nossa casa. E nós temos essa oportunidade de nos reunirmos aqui e aprendermos da palavra, de refletirmos sobre essa maravilhosa graça que é a palavra do Senhor. Eles se maravilhavam, meus irmãos, porque o ensino do Senhor estava diante deles. E a palavra nos ensina tudo o que é preciso para nós vivermos, onde a nossa vida tenha sentido, onde a nossa vida seja abundante. Não seja uma vida qualquer, sem sentido algum, mas se o Senhor nos reservou uma vida, a vida eterna, e enquanto nós estivermos aqui, nós já estamos nos projetando nessa caminhada e ela deve ser plena, ela deve ser abundante. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então foi enviado para nós pelo Deus e útil para o ensino, que é necessário, meus irmãos, para não vivermos uma vida errante, está na palavra do Senhor. E isso deve nos maravilhar, porque nós temos o ensino para as nossas vidas. Nós devemos nos maravilhar diante do Evangelho, porque ele é capaz de nos repreender. E hoje pela manhã nós ouvimos palavras vindas de Deus para nós a respeito, eu conheço as tuas obras. Sabe aquele filme inspirado? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Pois é, foi inspirado na palavra. Eu sei as tuas obras. Eu sei o que vocês fizeram hoje de manhã. Eu sei os pensamentos de vocês. E a palavra do Senhor é para isso, sabe, para nos repreender, porque nós, se não tivermos a palavra do Senhor, nós andaremos desgarrados, como ovelhas rebeldes que muitas vezes o pastor precisa quebrar a perna, para que ela volte ao aprisco, para que ela não se perca. Quisera Deus que Ele não precise fazer isso com as nossas pernas. A palavra de Deus é maravilhosa e eles se maravilhavam porque aquela palavra trazia correção e instrução na justiça, para que eles pudessem entender
que diante da palavra do Senhor, nós podemos ser um homem e mulher aptos plenamente para aquilo que o Senhor quer para nós, preparado para toda boa obra. Isso é motivo sem igual para nos maravilharmos, meus irmãos. Você tem em seu colo a palavra do Senhor. Você tem em seu celular a palavra do Senhor. Maravilhe-se com isso. Tem esse mesmo sentimento que esses irmãos lá naquela sinagoga, lá no primeiro século, lá no início do ministério de Jesus, tiveram a oportunidade de se maravilhar. Sabe, muitas vezes eu fico pensando, e aí são pensamentos meus, que nós deixamos de admirar as coisas porque elas são corriqueiras na nossa vida. Nós nem lembramos todos os dias desse sol, nós nos lembramos do ar que respiramos. O Senhor nos dá gratuitamente. Sabe, às vezes nós não lembramos desta palavra maravilhosa para nós, porque ela é tão corriqueira, ela está tão comum na nossa casa, nós temos várias Bíblias lá, e parece que ela é mais um livro colocado naquele instante. Não, meu irmão, não é mais um livro, é a palavra do Senhor. Apaixone-se pela palavra, maravilhe-se diante da palavra. Sabe por que eles se maravilhavam? Porque o ensino daquele mestre era diferente. Sabe, a referência que eles tinham era daqueles mascates, mercadejantes da palavra de Deus, como nós temos hoje vários. E hoje foi citado alguns, mercadejando a palavra de Deus, negociando a palavra de Deus por intuitos sorrateiros, desejos de tornar-se famosos, terem dinheiro. E hoje o pastor Madison então cita, que essa igreja poderia ser de repente uma igreja rica, o pastor podia ser rico, podia ter fazendas, mas nós optamos por uma outra coisa, nós optamos pela palavra que é maravilhosa, e nós não vamos desistir, seremos resilientes em ouvir neste púlpito a palavra do Senhor, a palavra que transforma, que muda as vidas das pessoas. É por isso que aqueles foram privilegiados e eles se maravilhavam, porque diante de deles não estavam mais estes mascates da palavra de Deus, mas estavam diante dele o que inspirou toda a palavra. Sabe por que se maravilhavam? Porque a autoridade do mestre divino estava lá para dar sentido e vida àquela palavra. Em Mateus 28:18 diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, meus irmãos. Nós estudamos na primeira lição das bases da nossa fé, da fé cristã, sobre a Bíblia. É o nosso fundamento. E a primeira lição fala, um dos aspectos da Bíblia é a autoridade. Essa autoridade nós temos que pensar como um peso da palavra de um rei. E a palavra do rei não se discute, se cumpre fielmente. Querido, maravilhe-se com a palavra do Senhor, porque Ele te chamou para uma aliança. Essa aliança não foi dada a nós, permitido entrar em discussão quais eram as regras dessa aliança. Nós nem teríamos condições para isso. Mas graças a Deus, Deus não nos chamou para isso, mas nos chamou para nos alegrar com esta aliança que só tem a nos beneficiar. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, nos diz a palavra do Senhor em Romanos. E nós estávamos desgraçadamente distante do Senhor, mas pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele desfez toda a culpa, a prisão do pecado naquela cruz. E a autoridade deste evangelho tem libertado tantas pessoas, como eu e você. Estávamos um dia destinados à morte eterna, destinados ao sofrimento eterno no inferno, mas pela autoridade da palavra, o Senhor nos libertou do império das trevas. Havia toda uma conspiração nas potestades do ar, que te conduzia para isso.
Mas o Altíssimo, o Todo-Poderoso, te olhou com graça e misericórdia e te salvou através da proclamação do Evangelho. Eles se maravilhavam, meus irmãos, porque a mensagem e as obras ali manifestas naquele dia eram completamente diferentes dos que eles viam todos os dias. Sua missão foi sem igual. Seus poderes são sem igual. Suas palavras são sem igual. O Evangelho nos assegura isso, meus irmãos. Que coisa maravilhosa isso. O que isso tem a ver conosco? Que lição nós podemos ter? É que nós somos seguros pelo Todo-Poderoso. A preservação dos santos, ou, como diz Rockman, a conservação dos santos. Você foi salvo, você está sendo salvo e você sempre será salvo. Não é mérito nosso, nós não podemos fazer nada disso, mas é a autoridade do Senhor Jesus Cristo que nos garante isso. E é Ele que nos fará sendo conduzido a esse encontro triunfal com Ele um dia na glória, meus irmãos. E isso é para nos maravilhar. O Evangelho nos garante isso. Maravilhe-se com a palavra que tu tens em tuas mãos. Maravilhe-se com o Evangelho, porque é o poder de Deus. Eles se maravilhavam com os ensinos de Jesus, porque aquele ensino transformou a vida de tantas pessoas. Naquela manhã, naquele sábado, pessoas foram transformadas, pessoas foram libertas. Isso está acontecendo com você? Isso está acontecendo conosco? Essa transformação, dia após dia, de glória em glória, nos diz a palavra do Senhor. Se os ensinos do Senhor, pregados nessa igreja, estudados nessa igreja, não têm causado mudança em sua vida, é preciso repensar a respeito da sua salvação. Se todos os domingos você ouve a palavra de Deus e parece como água que escorre na costa de pato, que não penetra, é preciso repensar se verdadeiramente você já foi salvo um dia. Porque a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de nos instruir, nos constranger, nos repreender e nos fazer mudar verdadeiramente. Mudar para o propósito que Deus quer para mim e para você, sermos semelhante a Ele. Voltarmos a ser a imagem e semelhança do Filho. Esse é o propósito do Evangelho pregado todos os domingos aqui. É que possamos ser, pela palavra, retocados dia após dia, para que nós voltemos a ter aquela imagem e semelhança de Cristo. É algo para nos maravilhar, é algo para nos apaixonar, é para nos chamar a atenção de que diante de nós temos algo tão belo e que não podemos deixar que seja corriqueiro um tesouro como esse. Eles se maravilhavam, seu Davi, porque havia poder naquele ensino. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder que transforma o homem. E ele não se envergonhava do Evangelho. E nós não podemos também sermos tímidos diante desta palavra que nos assegura a vida eterna. Sabe, o poder de Deus de libertar o homem. Jesus Cristo fez muitos milagres durante seu ministério. Ele transformou água em vinho. Ele podia ter transformado aquelas pedras em pães. Ele multiplicou peixes, ele multiplicou pães, mas tudo isso é fichinha para o Senhor. O grande milagre e o grande manifestação de poder do Senhor Jesus Cristo é transformar uma pessoa como eu e você, cheias de pecados, em pessoas que andam, caminham para a glória dele. Esse é o grande milagre. A transformação pelo Evangelho, não por qualquer uma atitude nossa, não por qualquer desejo meu, ainda que eu possa manifestar alguma coisa que a sociedade tenha estabelecido como uma coisa boa, ainda assim, se não for feito para a glória de Deus, será usurpação da glória devida.
E nós, de fato, só conseguiríamos fazer alguma coisa que preste é quando Cristo entra na nossa vida e muda a nossa realidade. Ele era diferente. O Senhor agia inspirado pelo Espírito de Deus. Versículo 10 fala isso. Quando ele é batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. E eis a razão, porque ele estava revestido de autoridade. Queridos, do versículo 23 ao versículo 26, Jesus Cristo tem uma oportunidade ali para aqueles ouvintes, não só de ensinar oralmente, mas a prática é logo exercitada ali. Jesus demonstra o seu poder, expulsando o demônio imundo, um espírito imundo daquele homem. Sabe, essa característica foi adicionada a tantas outras notáveis que Jesus fez, que provava o caráter messiânico, apesar de que isso o Senhor não queria, como uma propaganda que ele fosse o Messias vindo de espíritos imundos. Mas de qualquer forma, aquilo demonstrou, aquilo autenticou, junto com os outros feitos extraordinários do Senhor, a autenticidade da sua missão. Ele era o Messias, era o enviado de Deus. Eis então porque essa exclamação: que é isso que está acontecendo diante de nós? Que ensino novo é esse? Que doutrina nova é esse? Que poder é esse que ele dá ordem aos espíritos e eles lhe obedecem? É porque o Evangelho é sem igual. O Evangelho é a boa nova que eles tanto aguardavam, que os profetas tanto falavam. A novidade do poder de Jesus justifica a presente existência da chamada nova fé, a nova fé que eu e você temos, que é a fé em Jesus Cristo, a fé salvífica, que não é nem nosso, é um dom de Deus, para que nós possamos então entender este propósito desta palavra em nossas vidas. Naquele dia, alguns creram a respeito de que Cristo ensinava com autoridade divina. Contudo, alguns também tiveram o reconhecimento de Jesus Cristo, reconheceram que Jesus era o Messias, mas não se dobraram diante daquele ensino. Se opuseram. Quando Jesus vai voltar novamente a Cafarnaum, em uma das sinagogas, ele quase que é apedrejado, porque ele vai ler o texto de Lucas, de Isaías, ele vai dizer: hoje se cumpriu a Escritura. O poder de dar vista aos cegos, de fazer coxos andarem, de dar liberdade aos cativos. Queridos, meu propósito era que nós nos maravilhássemos diante dessa palavra que está diante de nós. Uma palavra vinda do Senhor para nós, enviada do Senhor para nós. Estamos aqui diante dela. Para que nós não fiquemos mais, muitas vezes, tão passivos diante dessa maravilha que é a palavra do Senhor, que nos chama a atenção a respeito como nós andamos. Eu conheço as tuas obras. A palavra mostra isso para nós. Sonda os nossos intentos. Conhece as nossas vontades. E graças a Deus, porque essa palavra nos ensina a respeito da vontade de Deus para a vida de cada um de nós nessa noite. Desejo que você, ao voltar para sua casa hoje, reflita sobre a maravilha que você tem, que é a oportunidade de ler a palavra, de ouvir a palavra. Mais importante, receber esta palavra como a palavra que salva, que muda a realidade de vida, que transforma a vida do homem. Pode ser aquele mais pecador que você possa imaginar, mas pode ser aquele também que todo mundo diz que é uma carinha de santo, mas também que ia para o inferno se não fosse a palavra de Deus mudar a realidade, transformar e mudar a rota do inferno para o encontro triunfal com Cristo. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, porque nós, diante da Tua palavra, nós podemos nos maravilhar
não porque merecíamos alguma coisa, mas nos maravilhar com a tua misericórdia em nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, porque a maravilha do Evangelho é isso, é transformar a realidade de vida, é libertar os cativos do império das trevas, é mudar de mentalidade. Como antes andávamos segundo o curso deste mundo, conforme a nossa vontade, mas pela tua misericórdia e tua graça, hoje seguimos a tua voz, Pai. Que não permita, Senhor, que estejamos diante da tua palavra como se fosse mais uma palavra, mas que tenhamos o entendimento que é a palavra que nos dá vida, que transforma a nossa realidade antes dentro do império das trevas, agora pela tua luz, pela palavra que revelou aos nossos corações, abriu as nossas mentes e os nossos olhos para ver a luz de Cristo em nossa vida. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.